Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no tempo comum durante o ano. Muito interessante nós notarmos a dinâmica da liturgia. De um lado, nós temos o ciclo do Natal. O ciclo do Natal são as 4 semanas que antecedem o Natal, chamado Advento. E depois o ciclo do Natal, que vai do dia de Natal até a festa do batismo do Senhor, e que varia conforme o ano, mais tempo ou menos tempo. Nós terminamos o ciclo do Natal. Depois nós temos o ciclo da Páscoa, que começa com a Quaresma, são 40 dias antes justamente da Páscoa, 40 dias de oração, de penitência, e que depois culmina com o Tríodo Pascal, e com o Tríodo Pascal começamos todo o tempo da Páscoa, que são 50 dias. Portanto, aproximadamente o ciclo da Páscoa são 3 meses, justamente, essa oportunidade de nós vivemos esses 90 dias, né, tanto de Quaresma como de Páscoa. E depois desse tempo do ciclo do Natal e da Páscoa, nós temos o tempo comum durante o ano. E o tempo comum durante o ano, ele tem 2 partes. A primeira parte, que é menor, vai do Natal até quarta-feira de cinzas, até terça-feira, antes da quarta-feira de cinzas, e a segunda parte vai de Pentecostes até o Advento. São aproximadamente 34 semanas, ou 34 domingos durante o ano. Varia um pouco conforme o ano, pode ser 33, mas normalmente são 34, né, domingos, ou pelo menos termina com o 34º domingo, domingo de Cristo Rei. Dessa forma, o tempo comum nos fala de como nós vamos colocando em prática a palavra de Deus na caminhada como igreja, na história, no dia a dia da nossa vida. O grande mistério da encarnação e da redenção, Natal e Páscoa, deve se colocar cada vez mais presente em nossa vida no tempo, no dia a dia da nossa existência. Ou seja, no nossa vida diária, na nossa vida comum, no comum dos nossos dias, de tal maneira que o relacionamento na família, na comunidade, no trabalho, no dia a dia deve ser cada vez mais iluminado pela ação do Espírito Santo, para que nós vivamos, de um lado, concretamente esse mistério da encarnação, o Verbo que se fez carne, veio morar no meio de nós, e nós encontrando-o na pessoa dos irmãos e irmãs, de modo especial os mais necessitados, possamos também fazer essa experiência, esse mistério em nossa própria vida. E ao mesmo tempo da redenção, ou seja, salvos em Jesus Cristo. Nós somos pecadores, erramos muito na vida, muitas vezes desobedecemos ao Senhor, não andamos pelos seus caminhos. Quantas e quantas vezes temos ouvido fechado a palavra do Senhor e não colocamos em prática a palavra do Senhor. O Senhor vem ao nosso encontro para que possa tocar o nosso coração, redimir de nossos pecados e nos fazer homens e mulheres novos. E nós vamos vivendo isso no tempo comum durante o ano, que a cada ano vai tendo oportunidade, meus irmãos e irmãs, de aprofundarmos. Significa isso, vivemos a mistério da encarnação e da redenção no dia a dia da nossa vida. E, ao mesmo tempo, como traduzir isso para a sociedade, para o mundo de hoje. Para as pessoas que estão muitas vezes longe de Deus e longe de interesse disso tudo, estão preocupados com sua subsistência, com o seu trabalho, com o seu dia a dia, com seus estudos, e não passa no seu coração, nem na sua cabeça, nada de relacionamento com Deus. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que isso tudo nesse mundo de hoje depende um pouco do testemunho dos cristãos. Os cristãos são chamados a ser sal da terra e luz do mundo, fermento no meio da massa. De tal maneira que o modo de viver, de ser, de comportar-se dos cristãos vai levando as pessoas a cada vez mais a pensar que a vida é um pouco mais, vai muito mais além do que o trabalho de cada dia, do que o estudo de cada dia, do que nós temos a cada momento, e que nós temos uma vida que é eterna, que um dia nós começamos a vivê-la quando nós nascemos para esse mundo, mas que jamais termina. Nós vamos ter essa vida para sempre, e queremos ter essa vida para sempre na graça de Deus, na glória de Deus, ou seja, no paraíso, para toda a felicidade eterna, que começa já agora aqui, no dia a dia, quando nós passamos pelo mundo, fazendo o bem, andando pelos caminhos do Senhor. Que no tempo comum durante o ano, possamos viver cada vez mais, ainda muito melhor, a vida cristã e nosso testemunho cristão no meio desse nosso mundo. Que Deus abençoe
proteja e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.